Boa tarde, você que nos encontra mais uma vez no melhor episódio, né? No melhor YouTube, no melhor... Podcast. Tô pensando em Instagram, YouTube, em tudo. No melhor podcast. Já tá muito badalada. Assim. Exatamente, do YouTube, o nosso Pode Ser Legal. Você que nos encontra por aqui mais uma vez, não sei se você vai nos encontrar agora à tarde, à noite, amanhã de manhã, não importa. A hora que você nos encontrar, deixa o seu like, deixa o seu coraçãozinho, deixa o seu comentário, porque isso é muito importante para o YouTube entender que os nossos vídeos são relevantes e entregar o nosso vídeo para muito mais gente. Já batemos mais de 50 mil visualizações, não é isso, Olha, Fernanda? E chegamos a 400, eu tentei até confirmar aqui, 401 seguidores inscritos no Instagram, tá gente. É isso aí. Continua se inscrevendo, né? Continuem se inscrevendo, enviem os nossos vídeos para grupos de família, grupos de amigos, grupos de inimigos. Pode né? também. Quem sabe a gente não faz aí, ó, a ligação de volta entre esses inimigos. Ó, quarta-feira a gente está de novo juntos aqui, as três mosqueteiras, eu, Fernanda Heder, Fernanda Alves, e a gente vai falar mais uma vez sobre as tretas dos famosos e vamos desvendar os direitos por trás dessas tretas, porque a gente costuma dizer que a vida é dura, o direito é chato. Mas o nosso encontro não. O nosso encontro pode ser legal e é muito legal. Então, vem com a gente. Tá no ar. Vamos começar? Você tá até antecipando aí. Você falou quarta-feira. Eu acho que quinta, você tá tão animado, porque a nossa pauta gente, hoje tá assim, tão frenética. Eu tenho corrido tanto que eu já não sei mais o que é quarta, o que é quinta. Tá perdida no dia da semana. Desculpem. Quinta-feira. Mais uma quinta juntinhas aqui. Pode assistir na quarta. Sim, pode quiser. assistir. Pode assistir. Pode maratonar no final de semana. Pode. Né? Inclusive, nós já estamos, né? Esse é o episódio 13. 13 já. Você já tem uma série completa para maratonar, né? Dê um Podflix no YouTube. Verdade. Ter colocado esse episódio na sexta-feira, né, gente? Não é? Dá a pauta. Ai, meu Deus do céu. Gente, que bom, estamos aqui. De novo. Eu queria começar com a notícia que eu tenho certeza que vocês viram e que a gente não podia tratar de outro assunto, né? Se não fossem os novos protagonistas dos 50 Tons de Cinza, né? Sabrina Sato e Nicholas Prats. Bota aí, por favor, Fred. Contar pra quem não viu, né? Meu Deus. Quem não viu. Já começa com essa crise. Não é, gente. Eu não sei, eu fico achando assim, 50 transas numa semana, né? 50 tons numa de semana? 50 tons de cinza. 50 tons de Nicholas Prats. Exatamente, são os novos protagonistas. Eu acho que possível né? Eu só não sei se é humano, mas possível. Mas que é possível O que você acha, Fernanda? Você tem essa prática toda? Assim, desculpa. Olha, não vou comentar assim, mas sei lá, às vezes com um cremezinho passadura deve dar certo. Cicaplast serve aí pra isso, minha amiga. Tá aí todo dia, todo mundo tem umazinha na gaveta, né? Eu fico pensando na Leda Nagli, né, gente? Leda Nagli deve estar dando glória a Deus, né? Porque essa derrota não tá mais na família dela. Porque, gente, eu vou te contar. Há pouco tempo ela dizia que ela não tinha mais libido com o ex-marido. Falou isso? Falou. Ela falou até que chegou a dormir. Aí você veja só. Momento de Meu Deus. Veja como é que essa libido... De repente, né? Nada como um garoto, né? De 30 anos, nada como um garoto, um novinho, pra poder trazer ele. Eu fiquei arrasada, porque eu parei pra ver a entrevista e fui humilhada. Falei, meu Deus do Ainda céu. bem que eu nem vi, estou sendo humilhada agora. Falei, não, já desliguei a televisão, falei, que é isso? Tô aqui pra me divertir, sou humilhada? De jeito nenhum. Luana Piovani, que é a filósofa louca do momento, né? Falou que tá na moda o pessoal, assim, né? Expor essa intimidade, com quantas vezes, né? Enfim. Dá sempre um upgrade Dá um na upgrade multiplicação, ali. né? Eu acho que é o marketing da intimidade agora, né? É verdade, é verdade. E o povo tá achando que a gente nasceu ontem, né? Exatamente. Mas... Deixa ser. Aqui, vamos começar? Vamos começar? O primeiro caso, acho que vocês vão fazer aí uma dobradinha, né? Fernanda Heder, Fernanda Alves. As Fernandas. Direito trabalhista, direito previdenciário. E vão falar sobre ninguém mais, ninguém menos do que o Boni. O cara, né? O cara da televisão brasileira, né? O Boni, né? O Boni. José Bonifácio. O que aconteceu com o Boni, hein? Que eu tô por fora. O Boni foi no podcast, no Flow. Inclusive, você sabe que eu consumo muito podcast, né? E não vi esse episódio todo, eu vi só uns pedacinhos, depois eu quero ouvir. Ele foi e ele resolveu, depois de mais de 20 anos, que ele saiu, porque ele trabalhou na Globo entre 1967 a 97. Caramba. Então, 30 anos, né? Uhum. E aí, depois que ele saiu, ele
acho que com a idade também as pessoas sentem que pode falar o que quer, né? E ele expôs isso, que ele saiu, levou um pé na bunda da Globo, que ele não imaginava que ele fosse sair da maneira como as coisas aconteceram. Ele disse que imaginava na mente dele que ele ia tomar a decisão, escolher o momento certo de sair, eu vou me preparar para isso. E num determinado dia, com tudo dando certo, segundo ele, a audiência lá em cima, a máquina da Globo funcionando, ganhando dinheiro, e ele fazendo o trabalho dele com uma equipe excelente, a gente já sabe que... agora a gente já sabe como é que eles não têm consideração mesmo com as pessoas, né? Nós já falamos aqui, liga no dia de aniversário, liga no dia de Réveillon, Mas não tô nem aí. É um capitalista também, né, gente? Não é servidor público, né? É diferente, né? Sim, mas Servidor público não recebe obrigação nenhuma, né? E nem é dispensado assim, em qualquer momento. Não recebe obrigação nenhuma. Nem no dia que morre, nem no dia que não dá nada. Então, ele disse que ficou muito desapontado, que ele sentiu que ele tomou um pé na bunda da Globo. E aí, Fred colocou lá, né? Ele foi demitido sem aviso prévio. Ele diz isso, mas eu quero comentar exatamente que na fala dele tem essa percepção das pessoas que às vezes é muito equivocada em relação ao aviso prévio, né? O que ele quis dizer aí é que ele foi demitido de um dia para o outro, e nós já falamos aqui que não tem nada ilegal nisso, né? Em seu patrão, às vezes você foi trabalhar lá no momento, olha, a partir de amanhã você não precisa vir mais, ou pode ir para casa, né? Não, isso não é ilegal. Tá? Pode ser, né, imoral, né, antiético, falta de consideração, falta de bom senso, mas pela fala dele, ele foi notificado, ele foi trabalhar, ou ligaram para ele, de repente, ele achando que ele ia trabalhar por mais longos anos, ele inclusive fala que ele gostaria de ter dado um jantar para a equipe dele, né, que ele não deixou, nem preparou o sucessor, que para ele foi uma coisa tão inesperada, que ele não preparou ninguém. Inclusive, ele disse que ele é muito bom, que ninguém também tinha competência de... Ele é modesto também, né? Muito modesto, ele é bom muito e modesto, humilde. né? Ainda bem que ele é sincero, né? E o filho dele ficou, né? O filho dele ficou, mas ele, tipo assim, ele se coloca num nível tão inalcançável, né? Inatingível. Fato é que a Globo não é a mesma há muitos anos, né? Pois Eu não sei se deve à saída do Boni, mas... Mas assim, ele fala que esse padrão Globo foi dado ao trabalho que ele fez lá, e acho que independentemente se a postura dele é arrogante ou não, a verdade seja dita, né? Claro. E então, o que me chamou a atenção, né, nesse caso dele é que ele disse que ele foi dispensado sem aviso prévio. E aí você vê nas palavras dele uma percepção que a maioria das pessoas tem. As pessoas confundem o aviso prévio com esse período de desligamento. O aviso prévio nada mais é do que uma notificação de término do contrato de trabalho. Então, o empregador, ele pode, no mesmo dia que você foi trabalhar, te falar, olha, não precisa mais vir a partir de amanhã, ou então te dar por escrito, até tal dia você vai trabalhar, a partir desse dia você vai estar de aviso. Então, o aviso prévio, ele é a mera notificação, comunicação de que aquele contrato de trabalho vai terminar, e ele pode ser dado tanto pelo patrão quanto pelo empregado, né? Ele é devido, ele é obrigatório, seja qual for das partes que quer terminar aquele contrato de trabalho. Então, no caso dele, eu vejo essa confusão porque ele diz que recebeu as verbas rescisórias. Então, se ele não tivesse recebido o aviso prévio, provavelmente ele teria uma ação judicial, né, requerendo esse aviso prévio. Então, há essa confusão. O aviso prévio em si, gente, ele é só a notificação de que aquele contrato vai terminar. Agora, a forma do desligamento é que a gente vai discutir. Na verdade, discutir não, né? O empregador vai decidir se vai ser indenizado ou se vai ser cumprido. Nós já falamos aqui, se for cumprido, tem o benefício de ter uma jornada reduzida em 2 horas, né? Sair 2 horas antes ou chegar 2 horas depois e deixar de trabalhar 7 dias corridos, que geralmente, por costume, as pessoas deixam a última semana de trabalho, né? Para gozar desse benefício, deixam de trabalhar nessa última semana. Só vai ser devido, gente, na dispensa imotivada, né? Na dispensa sem justa causa, na rescisão indireta também de uma forma indenizatória, mas quando pede demissão, e as pessoas fazem muito essa confusão, só deixando essa observação aqui, quando você pede demissão, você deve o aviso prévio ao seu patrão. Então, muitas vezes as pessoas recebem as verbas decisórias e falam, gente, analisa aí para mim, que eu acho que eu recebi menos, pediu para sair e
pensa que vai receber um valor e acha que está tomando prejuízo. Não é, porque daquelas verbas decisórias, se você simplesmente sai e você não cumpre o aviso, o patrão tem direito de descontar aquele valor. E aí as pessoas se chocam muito porque não tem essa informação. Então, tem esse cuidado. Eu não recomendo ninguém pedir para sair. Eu recomendo a pessoa fazer uma varredura para ver se não cabe ali uma rescisão indireta, para ver se não tem ali descumprimento de alguns deveres, para você poder, né, sair aí através de um reconhecimento judicial de rescisão indireta, que nós já falamos que é uma falta grave cometida pelo empregador de forma reiterada, para que você saia com todos os direitos que seriam devidos no caso de dispensa sem justa causa. Então, é interessante na fala dele essa percepção muito comum, né, nos brasileiros, nas pessoas que trabalham, né, em E na própria empresas, escrita, né? E na própria escrita. Talvez se ali tivesse escrito prévio aviso, né, não geraria nessa porque ele dúbia fala sem aviso, interpretação, assim, né? dá muito a gente entender, e aí quando você ouve né, as falas dele no podcast, que a questão é que ele fala que ele gostaria de ter tido um período para se desligar. Então, ele diz, não deu tempo de ter sucessor, não deu tempo de fazer um jantar, mas Na não verdade, quer dizer... a Globo é que estava jantando ele, né? Ele estava assando há muito tempo, provavelmente, né? Então, essa questão da gente ter esse cuidado de entender, né? Às vezes você pensa que o empregador está agindo de uma forma ilegal e, na verdade, não está, né? Desde que você receba, pode ligar e te mandar para casa, desde que te pague. Sim. Se ele está te mandando para casa hoje, então aquele aviso é indenizado, né? E ter cuidado com as datas que você assina também, né? Infelizmente, o Brasil não é um país para amadores. O sistema Você é bruto. tem que ficar, né, sendo esperto, assim, de se cuidar o tempo todo. Então, cuidado para você não estar assinando aí com data retroativa e tá saindo naquele dia e tá assinando um aviso de 30 dias para trás. Ter esses cuidados. Mas, no geral, não tem nada legal aqui, não. E a pergunta que eu tenho, né, para fazer é para nossa mestre em previdenciário. Uma dúvida, né, que, inclusive, eu nem fui pesquisar, que eu quero ouvir você dizer, né, quero ouvir de você, né, sobre essa questão de tempo de contribuição e aviso prévio. Queria que você esclarecesse aí pra gente. Então, o aviso prévio, quando ele é trabalhado, ele conta para todos os efeitos legais. Mas quando ele é indenizado, aí a gente tem um problema. Um problema porque o INSS não reconhece administrativamente o aviso prévio indenizado como tempo de contribuição. Na verdade, não reconhece como tempo de contribuição nem como carência. Então, para o INSS, o aviso prévio indenizado é uma verba de natureza indenizatória. Inclusive, não tem incidência de contribuição previdenciária no aviso prévio indenizado. Então, não paga contribuição previdenciária, isso não conta para fins previdenciários. Mas a jurisprudência tem um entendimento diferente. A gente tem um tema já pacificado pela TNU, pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, e é o tema 250 da TNU, que diz que o aviso prévio indenizado deve ser reconhecido para todos os fins previdenciários. E a gente, né, aí reconhece para carência, como tempo de contribuição também. Então, em sede de juizado especial federal, a gente tem o aviso prévio indenizado contando para todas as finalidades. Agora, em fevereiro de 2024, o STJ afetou um tema super recente, recurso né? repetitivo. E aí o STJ agora vai definir a questão. Então, a gente já tem toda a jurisprudência, já vinha seguindo de forma pacífica esse entendimento. A TNU já tinha, em dezembro de 2023, esse tema transitou em julgado na TNU. Então, ufa, agora tá todo tudo mundo resolvido, tranquilo. acabou. Aí vem. Não tem mais discussão com relação a esse assunto. Aí vem o STJ no tema 1238, recurso repetitivo, e diz que, calma aí, que agora quem vai dizer sobre isso sou eu. Então, hoje, né, os processos ainda vêm sendo julgados, então corre que ainda dá tempo, ainda vêm sendo julgados com reconhecimento do aviso prévio indenizado. E as pessoas não têm muita noção disso, porque o aviso prévio indenizado, o tempo de contribuição que aparece lá no CNIS não é com a projeção do aviso prévio indenizado. Então, às vezes a pessoa pede uma aposentadoria, deixa de receber aquela aposentadoria na data que pediu, mas se a gente fosse contabilizar os períodos que ela teve de aviso prévio indenizado, ela alcançaria o tempo. Às vezes ela
Perdeu a sim. aposentadoria por 2, 3, 4 meses de tempo de contribuição. Entendi. E aí, quando a gente vai fazer essa projeção, a pessoa tem o tempo necessário E para aí aposentar. esse olhar só o especialista mesmo, né? Sim. Porque- Aí tem que fazer aquele pente fino na carteira de trabalho da pessoa, Sim, olhar CNIS, conferir tudo. E aí vai ser judicial. Uhum. Não adianta tentar ficar batendo nessa tecla administrativamente. Corre enquanto o STJ ainda não decidiu. Mas você acha que o STJ, então, deve decidir o quê? Desfavorável? A gente não tem como saber, não né? tem, amiga? né? Porque é uma Pode caixinha de sair surpresa. qualquer coelho esse dessa, povo- dessa cartola. O STJ é conhecido como Kinder Ovo, né? Você não sabe o que vai sair dali de dentro, né? Abriu, Na espera. verdade, essas instâncias superiores, assim, né? É aventura O que todo que dia. acontece? Existe uma discussão muito grande, porque essa é uma parcela que não tem incidência de contribuição previdenciária. Aham. Então, se você for levar isso em consideração, do Tem meu uma certa ponto lógica, né? de vista, não deveria contar, Sim, sim. tá? Porque a A pessoa... procuradora do INSS em ação. ó. Não, até que, porque assim, pensa assim, Não, mas tem uma certa lógica, Não, realmente. é você não tem verdade. contribuição, aquilo é de natureza indenizatória para tudo. Sim. Você não precisa pagar contribuição em cima disso, mas na hora de usufruir, como o tempo ele conta, É. né? Então, eu acho que se for seguir essa linha de Sim. coerência, Não vai. Sim. não vai passar. Ou então começa a descontar a contribuição previdenciária e ponto final. Aham. Mas então Eu vai ter acho uma que- decisão modulando dali pra frente, né? Porque É, É o Kinder Ovo. é o que se espera, né? pô, porque senão Não dá pra saber. Não, mas aí geralmente quem costuma tirar umas surpresas tão grandes assim já é o STF. Né? Ah, tá. Olha, depois da revisão o da vida STJ toda. vai ser né? daqui pra frente, com toda certeza. É. Mas, por enquanto, e aí a importância de não ficar esperando lá no final do caminho para você tentar um reconhecimento de alguma coisa, né? Sim. Pode agora, corre lá, faz uma coisa julgada no seu caso, resolve seu problema, não fique esperando a coisa mudar lá na frente, né? Sim, e mais uma vez de guardar a documentação, né? Quer dizer, às vezes a pessoa tem uma Carteira, rescisão né? de 10 anos Carteira de atrás, trabalho, carteira, aquelas termo de folhas, rescisão. termo de rescisão. Isso aí. E o pessoal acha Gente, mas eu acho tão difícil guardar essas coisas todas, Pois sabia? é, mas olha a Tem que importância guardar, disso, tem né? que pegar uma pastinha. Porque se não é. tiver como provar, porque às vezes na carteira tem empresa que não faz as devidas anotações, né? Não, Aí- até aposentar você tem que Tem que guardar, guardar tudo. tudo, E eu é sempre tão falo isso, difícil. até aposentar. Mais 10 anos, porque o INSS tem 10 anos para revisar seu benefício. Olha Caramba. só. Então Não, tem mesmo, tem ter que ali guardar. um Tem que arquivo guardar. de tudo isso, né? É, com o Não processo perde falta agora de sendo prova. eletrônico fica mais fácil, né? Isso que eu apresentei na época, tem lá. Aham. Mas o servidor pode te pedir documento original. Ele pode pedir que, apesar de você ter juntado aquilo de forma eletrônica, que você vai à É porque agência às vezes não tá levar. legível, não tá, né? É, Ele ou precisa- tem, por exemplo, tem uma empresa que você deu o azar de uma empresa que você trabalhou direitinho nela, ela falsificou também a carteira de mais um monte de gente. Aí você entra naquela leva, Sim, entendeu? Então, O INSS já sabe que aquela, Aquela empresa o tá modus bichada. operandi daquela empresa. e aí você entra naquela leva de gente que vai ser Exatamente. fiscalizada também. É. Será que ela trabalhou, não trabalhou? Então guarda Tem tudo. que guardar Até tudo. depois da aposentadoria, segura 10 anos, depois você bota fogo em tudo se Sim. quiser, picota, faz o que quiser. Isso aí. Caramba. Então é isso. Muito bom, muito Sobre a nossa dobradinha aqui, fechou. Fechou? Fechou? É. Então vamos pra mim. Fechou. Eu hoje trouxe um tema que eu não vou me estender muito, não. É, o Tom Cruise, não sei se vocês viram, a gente já falou do Nicolas Prats, né? Eu tô seguindo a linha dos gatos. É, Né? eu tô vendo isso. Hoje sua régua tá bem, tá lá em amiga. cima, Tá lá em tá cima, lá em sua cima. régua hoje. É, o Tom Cruise, não sei se vocês viram, a filha dele, com a Nicole Kidman, acho que é Suri, Suri. né? O nome dela, fez 18 anos e lá nos Estados Unidos, pelo que tudo indica. Fred, se você puder, coloca aí, por favor. É, isso, ó. Fez 18 anos, aí nos Estados Unidos, pelo que tudo indica, fez 18 anos e cessa a pensão alimentícia, né? Então, a Suri recebia $400 mil por ano. 2,5 milhões de reais. É uma grana. É uma E graninha. anda parecendo uma maluca, né? Você já viu as fotos dela? Foi como- Tem coisas que não batem, né? Não vai, não tem muito, né? Ela é igual parecendo uma uma louca. maluca. Parece, coloca no Google Deus, você vê. ai, que Você não imagina que é filha dele, não. Aí, gente, o que acontece? Eu trouxe isso foi nos Estados Unidos, mas eu trouxe essa reportagem para a gente trazer para o direito brasileiro, né? E a pergunta é essa, assim, que chega muito pra gente, né? Meu filho fez 18 anos, posso parar de pagar a pensão Eita, alimentícia? muito essa Chega pergunta. quase toda semana, né? E a resposta é aquela resposta que a gente dá no direito também quase todo dia. Depende, né? É. Depende.
O Código Civil, é importante dizer que ele cessa a menoridade, né? A partir dos 18 anos entra a maioridade. Até os 18 anos, aquela necessidade ela é presumida, né? A gente não precisa provar que uma criança ou um adolescente precisa da pensão alimentícia. A partir dos 18 anos, ela deixa de ser presumida. E aí eu preciso, então, provar que aquele adulto já, né, a partir dos 18, ele ainda necessita da pensão alimentícia. E aí, o que acontece? É importante dizer que já é mais do que pacificado que até os 24 anos, se aquele filho estiver ainda fazendo curso superior, né, graduação, ou um curso técnico, e ele não tenha condições também de se manter, condições econômicas, essa pensão ela perdura até esse momento, ou até que esse curso se encerre. Isso. Então, se o filho entrou na faculdade com 18 anos, fez 4 anos de uma graduação, aos 22 se formou, ele pode, o pai, o genitor, em regra, pode, então, pedir para parar essa pensão alimentícia. Aí a questão é o seguinte também, um outro ponto importante. Essa pensão alimentícia, ela para automaticamente? Quer dizer, o filho formou 15 de agosto, 1º de setembro eu já não pago mais, já não comunico. Não, não é assim, né? Porque se você fizer isso, você fica como devedor de alimentos e você pode acabar sendo preso, ter bens à penhora e etc. Então, como é que se faz isso? Você, pai, ou quem paga a pensão, que também pode ser a mãe, precisa ingressar com uma ação, né, autônoma, do que a gente chama no direito de exoneração de alimentos. Ou até mesmo naquele processo onde foi fixada a pensão, né, fixada judicialmente a pensão, entrar pedindo a exoneração de alimentos. Então, naquele momento, com essa ação, você vai mostrar que aquele filho já completou a maioridade, que ele já completou o ensino superior e que ele não precisa mais da pensão alimentícia. E vai dar ao outro, né, o direito do contraditório, que é uma súmula do STJ, súmula 358, que diz isso. Nesse momento em que eu ingresso com a ação de execução, de exoneração de alimentos, eu dou ao outro o contraditório de mostrar que ele ainda precisa por 1 ano, 2 anos, seja o que for, ou não, né? E você só pode deixar de pagar essa pensão alimentícia com uma decisão judicial. Exato. Até que saia essa decisão judicial, tem que ir pagando, né? Sabe, semana passada, um cara me mandou mensagem no Instagram, né? E aí ele dizia exatamente isso aqui. Meu filho fez 18 anos, já posso parar de pagar? Então, eu fui dizer pra ele, não pode. O cara me xingou. Ele me xingou. Com raiva da gente. Me xingou. Manda chave Pix pra ele. Fala com raiva da gente. Essa informação. Gente, mas ele me xingou tanto. E no final eu tava rindo. Aí ele achou mesmo que eu já tava de onda com a cara dele, entendeu? Porque eu falei, cara surto, né? Eu fico pensando na mãe dessa criança. Né? Gente. Não, claro que eu bloqueei, mas na hora foi uma coisa tão... Bom, inesperada. Tão inesperada. Fato é que é isso, gente, assim... Eu não vou me estender muito, né? Pensão, parar de pagar a pensão não é de forma automática. Parar de pagar a pensão não se encerra necessariamente aos 18 anos. Você precisa de uma decisão judicial dizendo que você pode parar de pagar a pensão, fazendo uma síntese de tudo. Se esse filho ainda estiver cursando curso superior, graduação ou curso técnico, você precisa pagar a pensão. Outro dia uma mãe também me escreveu perguntando que o filho estava entrando no doutorado. E aí, se o pai ainda tinha que pagar a pensão. Foi o que eu falei. Falei, pelo amor de Deus, né, minha irmã? Me ajuda para eu te ajudar. Né? Porque não dá. Mas tem gente vamos botar esse filho para trabalhar, pegar no minchado. E a já mãe tá preocupada. E achou um absurdo. Trazendo um achou um absurdo, Falei, vamos dar uma mixada para esse filho. Miguelzinho à noite para esse filho. Botar esse filho para trabalhar. Mas já me apareceu uma vez uma pessoa que o pai estava pagando a faculdade e ela só estava matriculada. Ela não tinha colocado... O pai já estava pagando 4 anos essa faculdade. Nossa. E a mãe conivente com isso? A mãe que procurou você? Então, não. Aí o pai que procurou para exoneração. Porque ele foi... Só pagava a faculdade, um dia foi lá ver a frequência, ela não tinha ido nenhum dia na faculdade. Ela só ia na época de renovar a matrícula, renovava. Mas renovava a matrícula sem fazer prova, sem nada? Então, ela não ia. Ela ficou 4 anos assim, ela ficava um período, ela ainda ia um pouquinho, aí vinha as provas, ela
tomava 0 em tudo, aí ficava sempre renovava repetindo a matrícula, os sempre o mesmo período. sempre o mesmo período, nunca saiu do segundo período. E o pai ficou nessa situação, ele ausente, né? Meu Deus. Achando que ela estava loucura, 4, né? ela estava 4 anos no segundo período. E ela não ia na faculdade, Fui né? perguntar pela formatura. Exatamente, eu imagino, né? Que loucura, Os gente. filhos dos amigos, ele acha que da mesma idade, ele achou Os estranho. filhos já estavam formando. Ué, peraí, chegou Que dia o minha? convite Que dia minha? chegou o convite do meu afilhado, foi pra perguntar cadê o seu. Ela estava no segundo período há 4 anos, Meu renovando Deus. e ele pagando, né? Então, Merece uma coça. Merece. tanto É ele uma quanto loucura. ela, né? Porque, E a mãe pelo amor de também, né? Deus, né? Ela merece uma cadeia, né? E isso infelizmente, tá? Tem pessoas que, não é raro, não. que quando vê que tá fazendo, que tá chegando aos 18, às vezes se matricula. Sim, só para continuar recebendo então, a pensão. Para né? continuar recebendo a pensão. É importante que nesse caso, foi um caso feliz assim, de conseguir reverter, porque provou que era meramente. Não existia, ela não cursava aquilo ali e conseguiu tirar, né? Retirar a pensão. Tem gente que tem espírito Era faculdade de sangue culposa, suga, né? Não, é Faculdade faculdade culposa. culposa. sem intenção de estudar. Não tinha intenção de estudar, não. Era exatamente. Exatamente, essa modalidade aí. Aí a o gente sangue conseguiu, suga. porque provou que ela não ia lá. Mas tem muito filho que, quando faz 18 anos, nunca levou a estudar a sério, mas se coloca, né, se inscreve aí. É um direito da pessoa, mas tem que observar se está frequentando, Sim, gente. claro. Se é o único elemento que tem, Com né? certeza. É isso. Acho que é isso, né? Boa. Vamos passar para o próximo caso com você também, Fernandinha Alves. Eu quero falar de uma situação que, vez ou outra, aparece aí, notícias sobre isso, e às vezes as pessoas ficam meio perdidas, né? Uma situação muito polêmica, que é de até que ponto o patrão pode interferir na aparência, né, dos seus empregados. E, vez ou outra, tem alguém que perdeu o emprego porque não quis cortar o cabelo, que lá escolhia a cor das unhas, a cor do esmalte, né? Pedi só pra Fred colocar pra mim. É uma decisão até de Divinópolis, uma cidadezinha pequena lá em Minas. Minas. Eu acho de Minas. Isso foi parar no Direito News. No Direito News, mas já teve instância superior. E agora, em 2024, hein? De junho agora. A empresa é condenada em Minas, lá em Divinópolis, tá, gente? Após pedido para atendente prender cabelo para não assustar clientes. Aí tem 2 pontos que eu quero colocar aqui, né? Essa questão da interferência e essa abordagem. Porque a abordagem no direito do trabalho ela é tão importante que às vezes está fazendo tudo certo na empresa. Pode ser, aqui essa situação era uma farmácia, né? Tá me incomodando, eu tô com um cachinho rebelde aqui, ó, tá me incomodando. Essa situação falou do cabelo dela, gente, o meu me incomodou. Essa situação aí é uma situação de uma farmácia, né? Ela é atendente de farmácia e aí a gerente dela, na matéria, sugeriu que ela colocasse uma redinha para não assustar os clientes com o cabelo. Então, assim, pode até ser, não conheço como que é esse ambiente da farmácia, porque tem farmácia que aplica medicamento, né? Principalmente em cidade pequena. Eu cresci em cidade pequena, então tudo era na farmácia, levava ponto na farmácia, né? Então, a gente não sabe o ambiente. Mas, em linhas gerais, ela sugeriu que colocasse a redinha. Até aí, tudo ok. Estou sugerindo, não estou te obrigando. Analisando essa situação aqui. Só que aí depois ela estraga tudo quando ela fala para você não assustar os clientes, né? O assustar é complicado. Assim, eu acho que a roupa, a maneira de se colocar, às vezes tem muito a ver com a segurança do ambiente de trabalho, né? Às vezes tem um técnico que estipulou ali, ó, você tem que botar aqui bota, luva, é uma coisa para prender o cabelo, porque não pode cair cabelo, né? Aí, ok. Agora, você fazer esse link com a aparência da pessoa, sua aparência pode incomodar alguém, aí já é uma coisa realmente muito Então, complicada. a limitação, existe uma limitação legalmente, justamente no que você falou. Quando é imprescindível para o trabalho, a pessoa, o empregador interferir na sua aparência, né? No sentido de prender o cabelo, não deixar a barba. Isso é um tema muito discutido no TST, foi muito discutido nos últimos 2 anos, por causa de barba e bigode, de empresas de portaria que exigia que os porteiros não tivessem nem cavanhaque, né? E essa situação foi parar lá no TST e chegaram nesse entendimento, assim, firmado de que a empresa só pode interferir na aparência do empregado se ela tiver
cumprindo alguma norma de segurança, de higiene, de saúde do próprio empregado ou do ambiente de trabalho. Porque, às vezes, aquela pessoa ali, ele não precisa realmente estar ali com uma redinha no cabelo, uma touquinha, mas se ele transita num local, né? Às vezes é um local que tem cozinha, às vezes é um local, por exemplo, laboratórios, né? Que pode ele cair. Então, às vezes, pelo trabalho dele mesmo, ele não precisa, mas se ele transita em locais que é necessário ter esse cuidado, a empresa pode exigir sim, mas desde que essa exigência tenha fundamentação em normas de segurança e de higiene, de saúde, para cumprir mesmo uma regulamentação. Da própria cabeça do empregador, todo mundo aqui vai usar. Eu trabalhei uma vez numa situação, num local, e falaram que todo mundo tinha que usar colar de pérola. Aí ela comprou aquilo ali. Foi uma forma de compor o uniforme. Mas isso trouxe... Porque aí eu não gosto, mas era para compor o uniforme. Ela comprou e aí usava quem quisesse. Tá. Então, eu estou dando esse exemplo porque, às vezes, num determinado segmento, o empresário ele quer transmitir a identidade pessoal dele da empresa. Sim. Né? Até porque o funcionário, ele tá ali... Ele representa Pela teoria da a empresa. aparência ali, você olha para o Sim, funcionário e vê a empresa também, Sim. né? Não dá para... Então, não tem, assim, fornecer... você vai exigir o uniforme desde que você forneça o uniforme, né? E tem muitas situações aí que a empresa exige uniforme e a pessoa tem que se virar para comprar. Não, exige uniforme desde que você forneça o uniforme. Mas existem algumas situações, como essa que eu estou dizendo que já aconteceu comigo, e que o pessoal, ai, que absurdo, eu tenho que usar. Foi uma abordagem assim, ela pediu que colocasse para compor o uniforme e ela Uma identidade comprou. visual da Uma empresa. identidade Exato, visual da exatamente, empresa. Não né? tem problema nenhum. E aí, se você... Gente, é um colar de pérola, não é um É, abacaxi. Não é. Né? Detalhe, um Foi- pequeno detalhe, né? E o pessoal, ai, que é muito cafona, que não sei o quê. Ai, meu Deus. Aí As você já vai pessoas- selecionando É, quem o fica. funcionário. entende? Aí depois recebe uma ligação de um dia pro Exatamente. outro, acha Eu que a não tenho empresa paciência. fez uma Aviso coisa prévio. legal. Né? Então, Você assim... ganhou um colar de pérola pra você. Era falso, bijuteria, mas tudo Bem, bem. daí né? ninguém tá sabendo, Ninguém né? tá sabendo, mas assim, dando esse exemplo, porque às vezes a empresa quer. Já tô aqui pensando que estabelecer- coisa chique esse Pois colar. a empresa. E ficou bonito que o uniforme era simples, então aquele colarzinho deu deu um um destaque. adorou, né? Exatamente. Deu um destaque, né, gente? E isso deu uma comoção, né? Então, assim, isso é muito comum. O conselho que eu dou os empregadores, aos patrões, é que, mais uma vez, né, façam um regulamento interno, é tão importante nessas horas, para colocar isso de uma forma que as pessoas entendam que é uma sugestão da empresa, justificar, olha, a empresa ela quer ter ela quer passar essa identidade visual, por isso o cabelo dessa forma, por isso a unha dessa forma, e ter esse cuidado de não exprimir ali alguma obrigação. E aí fez tudo certo, que é o que me parece que essa farmácia não estava fazendo nada ilegal. Porém, essa abordagem, né? Você, inclusive, deu uma palestra há pouco tempo. Eu ia falar em isso Macaé, agora. não foi? Agora. Como que é importante treinar as pessoas, É. né? As pessoas que têm cargo de chefia, que vão estar Hoje, lidando ali com hoje os um dos empregados. grandes conflitos da humanidade é você saber a arte de se comunicar, né? Comunicação é tudo. Exatamente, porque é isso. Muitas vezes o conteúdo da informação não está errada, né? Mas não está errado, mas a forma de ser dito, né? A maneira de ser dito é que faz toda a diferença. É né? verdade. Exatamente. Então, E daí assim, nascem guerras e paz. Os problemas moram conflitos, nesse exatamente. conflito de Exatamente. comunicação, É, nessas falhas de exatamente. comunicações. Então, assim, a empresa pode, tá? Interferir na aparência desde que esteja fundamentada Mas no deixa eu te cumprimento fazer de uma pergunta, eu achei regulamentação. muito interessante esse ponto aí. Você falou assim, desde que não crie uma obrigação. Então, não Aham. pode obrigar, por exemplo, vou te falar uma coisa que me chama muita atenção. E todo mundo concorda com isso. Quando você entra num banco, principalmente banco privado, tem lá todo mundo que trabalha no banco tá muito arrumado. As Aham, mulheres estão muito sim, arrumadas, muito aham. maquiadas, de salto. Então, eu acredito que isso seja... Nunca trabalhei em banco, não. Mas eu acho que é um padrão. É. né? Aham. Então, você não pode exigir isso. Você sugere só, fala, esse aqui é nosso padrão. Se você quiser, Exato. ok. Se você não quiser, Se ok você não também. Se você não quiser, você vai vir igual um maluco e eu vou te... E aí você não precisa falar nada, você tem a dispensa Aham. a seu favor, você é Entendi. empregador.
Você só tem que ter cuidado, aí essa sacada você falando, na comunicação. Mesmo que você compre tudo pra pessoa. Tipo assim, querida, olha, a gente tem agora aqui uma maquiagenzinha pra usar. Toma aqui seu kit. Não, eu não uso desodorante. O desodorante. Exatamente. Ô, gente, desodorante. Não, chula e CC é um problema. É um problema no ambiente de trabalho. Toma aqui seu tênis pé. É um kit padrão pra todo mundo. E tem que dizer que é pra todo mundo, né? É pra todo mundo. Fedendo ou não, é geral. Todo mundo usa. Ainda ter esse cuidado da pessoa não receber aquilo como uma discriminação. A sua federação. Se você vai dar um kit de higiene, dá pra todo mundo. Entende? Mas isso é problema, tá? E exige o cumprimento. Gente, ser um empregador não é fácil nesse país, não. Não é fácil. Não. Não é fácil. Então, assim, da lei, por exemplo, esse exemplo do banco, nesse regulamento e na forma de comunicar, né? Lembrando desse treinamento que eu vendo essa notícia, lembrei que você deu, parece muito pertinente a isso, porque essas pessoas precisam ser treinadas, porque às vezes a empresa está fazendo tudo certo, aí vem um gerente que não tem preparo para aquilo e fala isso de uma forma que vai gerar, nesse caso aqui dessa farmácia, gerou dano moral, tá? Eu não me lembro quanto que foi a indenização, mas foi um dano moral por discriminação estética. Discriminação estética gerou dano moral. Porque a forma com que foi feita de forma vexatória ali na frente de outros empregados, acredito que até na frente de clientes, né, que estavam ali. Então, aquilo ali gerou para ela. Então, não é que estava errado, né? É a forma com que comunicou aquilo gerou dano moral. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Eu acho, assim, que realmente esse tipo de coisa tem que ser penalizado, coibido, mas a gente tem que, inclusive, trazer isso para os nossos filhos, né? Para a criação dos nossos filhos. Tem uma geração nova vindo aí que só quer saber dos seus direitos. Isso. Isso aqui é meu direito, isso aqui é meu direito. Bota um colarzinho de ferro. Deus me livre, não uso não. Coisa cafona. Entendeu? Então, a vida é feita de direitos e obrigações. Você quer entrar para trabalhar aqui? Quero esse salário, quero isso, eu quero aquilo. Agora você tem que fazer isso. Aí não. Aí eu faço se eu quiser. Sim, tudo tem um ônus e um bônus, né? Exatamente. Então, realmente, também não dá para você entrar numa empresa, que você entrou na empresa no primeiro dia, era aquela empresa super zen, que todo mundo, né, tá numa vibe maravilhosa, você vende chinelinho, no dia seguinte, agora aqui vai trabalhar, escarpão, vai lá comprar. Aí tem que ter uma coerência, né? Sim. Mas se você já entra ali sabendo que tem um padrão, exatamente. a gente tem que estar, todos nós, né? Temos que estar dispostos a certeza. vivenciar aquele processo inteiramente, né? Sim. Aqui em Campos tem a empresa que é a fornecedora de água, não vou falar porque não patrocina o podcast. A concessionária de águas aqui, eu sei que ela tem uma norma, mas ela, a princípio, não é obrigatória para os homens em relação ao corte de cabelo. Porque eles precisam usar aquele capacete. E aí, uma vez uma pessoa veio me perguntar, que eu fui lá, passei em todos os testes, mas me falaram que eu deveria cortar o cabelo. E a pessoa achando assim que é uma discriminação. Só que naquele recrutamento ali, o recrutador teria que ter justificado, olha, não é nada em relação à sua aparência, mas por norma de segurança, um cabelo muito alto não vai encaixar o capacete. Você precisa usar aquele capacete de segurança. E essa pessoa, uma vez, nessa situação, me procurou, achando que tinha sido discriminado por causa do cabelo. Eu falei, não. Se você ingressar... Até porque o EPI é mais importante ficou do com que o cabelo, E ficou né? com raiva de mim, lembrando que você falou da A questão é que sempre encontra um colega que vai dizer, muito não, dá pra mimimi. cabe aí, eu acho que cabe aí uma Olha, ação. esse cabelo aí. Cabe uma ação aí, vamos entrar Cabe com uma essa ação aí, estão discriminando você, e levanta a bandeira das minorias, enfim. Exatamente. Esse tipo de aventura jurídica, gente, você vai... Vamos parar com isso, porque fica descredibilizando uma pauta que é muito séria. Exatamente. Exatamente, pessoa é uma fica questão de brincando. segurança. Então, eu estou dizendo essa empresa local aqui porque ela exige essa questão de cabelo, mas não é porque ela está implicando com a aparência de ninguém, por questão de Vai segurança. procurar trabalho em outro lugar, Jesus. E outra coisa, tem todas as empresas agora que já buscam essa diversidade, né? Tem a C&A, um exemplo que
tantos tipos. Renner, ótimo. Riachuelo. Se você não quer abrir mão ali da sua aparência para aquele trabalho, então procura uma empresa que Tem um monte. que você pode Exato. ser Mas livre tem para um usar monte. seus dreads. E outra e coisa, ficar em- vamos empreender, filhinho. Aí você faz do jeito que você quiser. Exatamente. Né? Passa pro vai lado de ser seu lá. patrão. Sua empresa. Passa pro lado de lá, né? Passa pro lado de lá Vai e ver Vira vamos uma sua empresa que empresa. você corta o cabelo do jeito que você quiser. Fica sem desodorante, fica com chulé no pé. Bom, o problema é a seu. sua empresa. Por falar em empresa, fechou por falar aqui em pra empresa, mim. Fred, se você puder, coloca aí se você quiser patrocinar o nosso podcast, né? A gente já ia se esquecendo não, aqui. Não podemos isso aí. esquecer. Nós estamos, já falei isso, né? Taxiando, já passamos a segunda, né? Opa! Em breve a gente tá levantando o voo, não como a Voe Pass, mas a gente vai ter Não, um voo, nós vamos- um nós voo vamos- tranquilo. Com ar-condicionado Com ar-condicionado gelando. E como tá alimentos. aqui hoje, né? Então, por favor, se você quiser patrocinar a gente, segue a gente lá no Instagram do Pode Ser Legal ou mande uma mensagem pelo direct das nossas redes sociais. Vai ser um Isso aí. prazer ter você com a gente, divulgar a sua marca, seja a empresa que for. Vai ser muito legal. Vai ser Vem uma com a troca gente. maravilhosa. Vai, verdade. vai ser muito, muito legal. decolar Vamos passar para o juntos. próximo? Fernandinha Vamos. Heder agora vai falar Vamos. sobre um tema muito interessante, né? Sim. Então, eu vi uma notícia, né, Uhum. na última semana que me deixou muito impactada. E essa notícia, ela começou a circular no Google, na internet, né? Algumas pessoas compartilhando também nas redes sociais. E é um assunto muito importante para a gente tratar aqui. Eu vou ler aqui o título da notícia que está no portal da Justiça, Aham. tá? Pensão por morte é concedida à mulher que matou o companheiro em situação de violência doméstica. Então, a gente teve um caso de uma mulher, um caso específico, né? Porque a gente tem milhares e Sim. milhares de casos iguais a esse. Então, um caso específico de uma mulher que era constantemente agredida pelo companheiro. Uhum. Eles viviam em união estável, ela já tinha conseguido algumas medidas protetivas. Ele, inclusive, ficou preso por 8 anos. Por conta Eu vi essa disso. reportagem. Viu, né? Eles tinham 2 filhos, Uhum. um de 9 e um de 11 anos. E esse homem, né, ele agredia tanto a mulher quanto as crianças. Ela né? vivia fugindo para a casa das irmãs, enfim. Até que chega um ponto que ele sai da prisão. E aí ele descumpre uma medida protetiva, vai atrás dela e começa um processo de agressão ali. E no meio da briga, ela acerta a cabeça dele com o machado. Mas em legítima defesa, né? Totalmente. Uhum. Totalmente. Né? Você imagina o desespero Não, com as sim, crianças. Sim, não. Né? Eu achei mais do que justo Nossa, isso. mas mais do que justo. Né? Inclusive, ela foi absolvida pelo tribunal do júri. Mas qual que foi a questão com relação ao benefício previdenciário? Bom, se ela fosse uma assassina, né, uma mulher que premeditou a morte do marido, ela não teria direito à pensão por morte a partir do trânsito em julgado dessa sentença penal condenatória. Não é o caso dela, foi absolvida. Então, a gente não está diante aqui de uma assassina, de jeito nenhum, né? E, só que o que acontece? O que aconteceu ali nessa história? Então, por que, Fernanda, que ela teve que pedir esse benefício na justiça? Porque para o INSS, ela não convivia mais com ele. Eles estavam separados, ela tinha até uma medida protetiva, Ah, sim. entendeu? Então, a questão aqui foi essa, eles não estão mais juntos, eles estavam separados, ele ficou 8 anos preso. Era por isso, eu achei que era porque Ah, ela tinha eu não matado tinha- ele. eu não tinha feito essa leitura. Eu também É. não. Pensei, Não, ela foi absolvida, ela não foi condenada. Até que haja o trânsito em julgado desse processo penal, todo mundo, para o INSS, é inocente. Mas ela já era separada dele? Então, ela era companheira dele. Ela era companheira. Ele E passou eles 8 anos estavam preso. em função de violência doméstica. Sim. Então, eles estavam efetivamente separados. De fato, separados De de fato, Uhum. mas eu achei tão humana a percepção Sim. do juiz. E Nossa. aqui, na notícia, achei interessante que ele adotou o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Que é maravilhoso. É. Né? Então, e aí ele levou em consideração o seguinte: eles estavam vivendo em momentos de separação justamente por causa da violência doméstica. E ela dependia economicamente dele, tanto é que os dois mantinham o mesmo endereço até a data do óbito. Então, não é uma situação que a gente analisa assim, João e Maria, Cíntia Chagas com não sei quem, deputado sei lá das quantas, se separaram, né? Porque tinha uma incompatibilidade de objetivos. Não é isso.
Ali a gente tinha uma mulher super sofrida Sim. que vivia ali com aquele companheiro, com aquele marido, com aquela peste, atormentando a vida dela. E ela o tempo todo tendo que fugir com aquelas 2 crianças para casa de um, para casa de outro. Um inferno. Um inferno. Um inferno Um na Terra, inferno, gente. até que, graças a Deus, esse homem sumiu do E abre nada. um precedente, forças, né, né? Fernanda? Muita força. Ela teve forças, porque Sim. primeiro é o psicológico, é o monstro que tá dentro de você, tá na sua frente. Às vezes pode. Você vê tanto homem pequeno batendo em mulher grande, as pessoas falam, como? Mas é porque aquilo, o psicológico da pessoa, ela olha para aquela bostinha de gente, ela vê um monstro. Então, assim, essa mulher conseguir se defender depois de tanta violência, ela é digna, assim, de. Então, esse é um caso que eu achei muito Incrível. importante trazer, porque para o INSS ela não tinha qualidade de segurada. sim. Não é por conta da morte do marido, nada disso. Ela não tinha qualidade segurada, ela não vivia mais com ele. É porque o INSS vê a letra fria ali, né? Ele não faz essa análise do contexto, né? Exatamente. E eu achei o olhar do juiz... Não, incrível. E muito quando incrível. fala que aplicou a perspectiva de gênero, eu fico assim, graças, tem alguém. E abre um precedente para Sensível a mulheres, né? Que sofrem Sim, violência sim, doméstica e sim. que várias já tiveram que... Não, e é importante trazer isso aqui, porque a jurisprudência, quem faz não é o juiz, é o advogado. Sim. É advogado. Não, falar do advogado também é muito importante, porque o cara teve também um olhar, não sei se foi um advogado ou uma advogada, um colega, né? Um olhar para esse caso, Isso. né? E que a gente passe a ter mais esse olhar, né? Porque às vezes Sim. fica cada um fechadinho na sua área do direito, na sua atuação. Então, que bacana você saber que tem outras ferramentas, que tem, né? Outras perspectivas para a gente acompanhar, por exemplo, do ponto de vista do direito de família. Sim, e sim. trazer essa visão para o previdenciário, ou trazer uma visão do previdenciário para o direito de família, Sim. do direito de trabalho para o previdenciário. Isso. A gente tem que fazer isso, por quê? Porque é uma pessoa que está ali do outro lado. Eu falo muito- Com 2 crianças. As crianças, ok, elas já receberiam realmente o benefício, né? Essas crianças vão crescer e vai ficar a mãe sem nada. Exato. Exatamente. Né? E você Então tem que falando- ter, e a justiça. Ou às uma vezes medida ficaria de até sem mãe, né? justiça, Porque Exatamente. provavelmente esse cara mataria essa mulher muito em breve, Nossa, né? isso aí E foi você Deus. falando sobre protegeu o essa direito mulher. do trabalho, a Lei Maria da Penha, eu até pesquisei aqui só para eu lembrar do artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2. Fala que a mulher pode se ausentar do trabalho até 6 meses, né? E o vínculo tem que ser mantido. Não é automático isso, né? Tem que Então, buscar isso no próprio juízo hoje, de crime. o STJ já reconhece um auxílio por incapacidade temporária, um auxílio doença para a mulher que é vítima de violência doméstica, independente de ter uma incapacidade para o trabalho física. Às vezes, né, o INSS faz o quê? Quebrou o braço, querida? Ele te quebrou o braço, quebrou sua perna, ou você não está conseguindo trabalhar por causa de quê? Não tem essa visão de que eu não posso trabalhar porque eu não posso sair daqui, eu estou escondida. Exato. Ele sabe onde eu estou indo. Então, eu estou aqui escondida, eu não posso ir até o local de trabalho, porque ele vai lá e vai me matar. A jurisprudência hoje tem já esse olhar para conceder benefício previdenciário para essa mulher que é vítima de violência. Então, o advogado que atua com o direito de família tem que saber que tem esse benefício, que tem essa proteção previdenciária para essa mulher. Porque às vezes a mulher fica ali escondida na casa de alguém e sem nada. Sem nada. E Ela aí sai não sem contribui, não trabalha, perde a qualidade segurada Exato. em função disso, né? nada. Exato. Então, eu acho muito importante a gente um dia trazer esse tema. Sim, com pra certeza. gente, né, abordar de todas as aprofundar formas. bastante, com né? certeza. Mas foi incrível, fiquei feliz aí com essa, Sim, né? muito bom, essa muito bom. decisão. Maravilha. Vamos para o nosso último caso de hoje? Vamos embora. E é comigo mesma. Eu trouxe o caso da... Ontem saiu o caso da viúva do Naim. Falando em Falando óbito. falando em Falando óbito, em né? Quem duvidava que a viúva do Naim não ia pedir a herança, gente? Mas era óbvio, Surpresa né? pra quem? Surpresa pra quem, né? Pra para. ninguém. E os cachorrinhos, gente? Pois é, aí eu vou entrar no assunto dos cachorrinhos, né? E aí a viúva do Naim, quem não lembra, Naim é aquele que na escada e foi, né? Foi. Ninguém sabe se... Eu achei que você fosse cantar, amiga. Não, eu não sei nem a música dele. Não sei nenhuma não sei a música música. dele, não. Olha lá. Olha lá, de olho na herança de Naim, André e Andrade trava a briga na justiça e admite mentira. Eita, E aí, ficou qual é? feio Ficou isso, né? pesado, né? O que aconteceu? Ela conta agora que, na verdade, eles estavam separados somente para esconder da ex-mulher dele, porque a ex-mulher criava uma série... A ex-mulher é sempre um problema, né? Essa A ex-mulher nova versão. criava uma série de empecilhos para os dois, então ela não estava mais
junto deles, estava separada, mas era só uma mentirinha, que na verdade eles estavam juntos. E aí ela ingressa, ela ingressa. Era um trisal, não? Era um trisal, então, porque ela tava jantou separada de com mentirinha, ele. tinha um namoradinho de mentirinha. Tudo mentirinha. Exato. E aí ela ingressou. Ele morreu de agora, mentirinha, não, né? Foi um empurrão também sem querer. E aí ela ingressou com uma ação de reconhecimento de união estável pós-morte. Pós-morte. E aí a pergunta é essa, né? Então eu posso reconhecer uma união estável após a morte? E quais são os direitos do meu companheiro no inventário? Então vamos lá em partes. Muitas pessoas acham que só pelo fato de viverem juntos, de muitas vezes ter filho com aquela pessoa e tal, só isso por si só já vale, né, para uma união estável. Vale em vida, né? Na hora que morre, essa união estável, essa relação que não era documentada, que não era formalizada, vai te trazer problema no INSS, né, para aí uma pensão por morte, e também no inventário. Portanto, a primeira dica é formalizem, regularizem a união estável de vocês, para evitar problemas no futuro, né? A primeira dica é nunca fazer nada, nunca colar em ninguém. Mas já que vai colar, regulariza as coisas. Já que vai fazer essa loucura? Já que vai fazer essa loucura, regulariza a brincadeira, né? Por quê? Posso reconhecer uma união estável pós-mortem, após a morte? Pode, né? Já pode, já é mais do que decidido isso. Desde 2017, o STJ reconhece essa possibilidade de reconhecer uma união estável até mesmo dentro do inventário, dentro do processo de inventário. Então, eu posso ter ali um inventário, por exemplo, extrajudicial, aquele que é feito no cartório. Quando eu tenho preenchidos todos os requisitos do inventário extrajudicial, quando eu tenho o consenso dos demais herdeiros de que aquela realmente era uma união estável, de que a viúva vivia com o falecido uma união estável, quando eu tenho essa conjunção de fatores, eu consigo ali mesmo reconhecer a união estável dentro daquele inventário extrajudicial. Em contrapartida, se eu tenho uma íngua de um herdeiro que não reconhece... Sempre tem um, né? Sempre tem um. Sempre né? tem um. Essa relação, essa união estável, aí eu preciso, então, judicializar, né? Para reconhecer essa união estável. E aí eu ingresso com uma ação paralela de reconhecimento de união estável. E vale lembrar que é muito importante que o colega, o advogado, comunique no processo de inventário que existe uma ação correndo, né, de reconhecimento de união estável, até porque isso vai fazer toda a diferença lá na frente, no momento da partilha, né? O que mais que eu trouxe para vocês? Por que é importante reconhecer essa união estável? Porque, gente, a depender do regime de bens, vai fazer toda a diferença para aquela viúva, né? Vamos lá, em regra, a gente tem o regime da comunhão parcial, né? Bens adquiridos antes daquela união estável são considerados bens particulares. Bens adquiridos na constância daquela união estável são considerados bens comuns. A partir do momento que João morre, Maria, que vivia com João ali numa união estável, dos bens comuns, aqueles adquiridos naquele momento, na constância da união estável, ela é meeira pelo regime de bens, né? E dos bens adquiridos anteriormente à união estável, ela é herdeira em concorrência com os demais herdeiros, sejam eles filhos ou pais, né, descendentes ou ascendentes. Agora, se eu não regularizo a união estável, se eu não reconheço, perdão, a união estável, ela não é herdeira nem meieira, ela é merdeira, porque ela tá Merdeira. Ela ficou na merda. ela tá na merda, entendeu? Lavou essas cuecas, lavou cueca, aguentou, toalha molhada, então, assim, bafo, porra, tem não que leva reconhecer, nada. Ah, gente. né? Regulariza isso, Regulariza gente. isso, né? Regulariza isso. Então, é importante, que o nosso tempo já está quase terminando, né? Regularize em vida ainda formalize essa união estável. Se não fez, é possível fazer após a morte. Se tiver consenso de todos os herdeiros, se preencher todos os requisitos, pode tentar pela via do inventário extrajudicial. Se não tem o consenso, pela via judicial, lembrando que você precisa comunicar nesse processo de inventário que existe uma ação de dissolução correndo paralelo, né? Para que você possa, viúva ou viúvo, se tornar herdeiro ou
e ou meeiro daquele falecido, não é isso? É isso. Acho que essa é a informação importante de hoje. Importantíssimo. Nosso tempo já está terminando. É. A gente precisa deixar uma indicação. Qual é a E já que a dica de gente hoje? falou de Viúva do Naim, vamos deixar a indicação do filme que está passando na Netflix, chamado Herança. Muito legal. Esse aí. Muito bom, bom esse tá? filme. Só eu que não vi. Vocês já viram. Muito bom, Herança. muito bom. Você vê pela Eu foto, gosto você já dessa viu menina. que é muito legal. Ela fez Emily em Paris. Acho que eu sou mais É, inocente que vocês. Eu assisti Muito a bom. primeira temporada de Emily. De Emily. Então tá bom, eu não estou só. Eu gosto dela. Mas assista. ela é outra pegada esse filme. Tem nada a ver Mas com vale a Emily. pena. Filmão para final de semana. Muito Deixa bom. indicação aí para sexta-feira, Legal. sábado. Isso aí. Vale muito a pena, tá bom? É um Legal. suspense Vale muito. de tirar o fôlego. Isso. Gente, Por hoje é obrigada, só, meninas. né? Por hoje é Por só. hoje é só. Muito Por hoje é obrigada a só. vocês. Obrigada Deixa pela seu companhia. like. Deixa o seu like, Se seu inscreve comentário. no canal, Isso. siga nossas redes sociais. Os links Isso das nossas aí. redes sociais estão na descrição do canal. Em vez de você ficar, às vezes, digitando, que o Fred coloca aí para facilitar, mas às vezes tem alguma dificuldade, vai lá na descrição que tem todos os links. Isso, Você clica e já vai ser exatamente. direcionado. Segue todo mundo. Vem isso fazer aí. parte dessa comunidade que se diverte, né? Enquanto aprende. Exatamente. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada, gente. Fred. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, Tchauzinho. Fred. Tchau, tchau.